Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Linda música, Ricardinho. Obrigada. Olá, está no ar o Papo de Mãe. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge mulheres no mundo. No Brasil, em 2010, foram mais de 49 mil casos da doença. Vamos falar sobre a gravidez depois do tratamento de quimioterapia e também sobre como é estar doente e cuidar dos filhos. A boa notícia é que, com o diagnóstico precoce e os avanços da medicina, cada vez mais as mulheres estão vencendo o câncer e voltando a ter uma vida normal. Veja os destaques do programa. Você vai conhecer a história da Adriana e do Flávio. Em 2009, eles perderam um bebê. No mês seguinte, descobriram que ela estava com câncer, teve que fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, no final do ano passado, foi liberada para engravidar. Hoje, eles esperam o bebê, que vai chegar em outubro. Você acha que, assim, no caso, quando uma mulher tem câncer, ela pode ter filho normalmente? Você acha? Acredito que sim, após o tratamento, acredito que sim. Então agora vamos conhecer as histórias dessas mães que vieram até o nosso estúdio. A gente vai conhecer a Juliana, a Lina e a Margarete, né? A Juliana tem quantos filhos? Eu tenho uma menina de 6 anos, a Maria Vitória. Maria Vitória, ela não pôde vir, né? A Maria Não Vitória, pôde, a gente vai ela tá mostrar a fotinha da Maria Vitória. E a Maria Vitória, ela, como é que é? Você teve câncer e depois Eu você... tive antes de engravidar. Ela nasceu em 2005, eu terminei meu tratamento em 2004 e eu até achei que não pudesse engravidar tão rápido, né? Logo após terminar o tratamento, e o meu médico perguntou: mas você ainda não está grávida? Eu falei: como assim, né? Já pode? Você teve câncer de mama, né? Tive câncer de mama. E aí, logo que terminou o tratamento, eu estava até assim, com o cabelo crescendo e tudo, e eu engravidei. Eu acho que ajudou até a recuperar aquela dor, né, que a gente sente, tantos problemas e tudo, e foi algo positivo que veio para acrescentar toda aquela luta, né, aquela batalha que a gente passou. E então, você teve uma gravidez super tranquila? Muito tranquila, muito saudável, natural, normal. Ela quase nasceu de parto normal, mas acabou tendo que ser uma cesariana e deu tudo certo. Eu consegui inclusive amamentar na mama que eu tinha operado, né? Eu tirei um quadrante que chama. É um pedaço. É um pedaço da mama, e eu amamentei nas duas mamas. Uma saía mais leite, né? E a que eu tinha operado saía menos leite, mas ela mamava naturalmente nas duas mamas. Depois você vai contar mais um pouquinho da sua história, então. Tá bom. A gente vai conhecer a Lina, e a Lina trouxe as duas meninas. Isso, então. Apresenta pra gente suas filhas. É a Gabriele, tem 7 aninhos, tá ali, tá com um sorrisinho lá. E a Michele, que tem 11 anos. Gabriela e a Michele. E você, Lina, você, quando ficou doente, elas já tinham nascido? Já, elas estavam com 2 e 6 anos. Bem pequenininhas, Eram bem né? pequenas. E você teve câncer de mama Isso. também. E como é que foi para você passar pelo tratamento, tendo as filhas pequenininhas, né? Quer dizer, você ter que se dividir, e como é que fica essa relação mesmo? Porque o tratamento é um tratamento, assim, que deixa você debilitada, né? Assim, Foi meio desesperador na hora que quando foi feito o diagnóstico, né? Na verdade, assim, por eu ser médica, né, ser gineco, foi a minha primeira mamografia, fui fazer, e aí, assim, na hora, a técnica trouxe para fazer a magnificação, né, ali uma mais localizada, eu olhei e falei: não, isso é câncer, não tem jeito, né? Era aquela imagem que eu não tinha dúvida. Mas você você foi fazer o exame de rotina? Mas foi a minha primeira mamografia. E já tinha certeza. Fez a cirurgia também? Fiz. Nesse ano eu acabei fazendo umas 4 cirurgias, quimioterapia,
E foi meio assustador, especialmente... Ficaram os cuidados com as meninas? Então, assim, na verdade, assim, eu coloquei mais gente para ajudar, né? Tinha babá, meus pais vinham na hora das químios, tudo. Mas assim, até que foi tranquilo. Mas elas tinham acabado de mudar, as duas estavam em escolas novas, tinham acabado de mudar. Então foi uma fase meio complicada, assim, foi desesperador. Eu lembro que enquanto eu estava entrando entre um exame e outro, eu falava assim, eu ficava negociando com Deus, né? Eu falava assim, não, eu tenho que pelo menos mais 5 anos. Mas aí a Gabi vai estar só com 7 anos, ainda está na primeira infância. Não posso, preciso elas terem a maioridade, né? Quer dizer, quem já passou por isso é que entende, né, essa angústia. Você era ginecologista, você parou de trabalhar como ginecologista? Na verdade, assim, eu tive como uma intercorrência aí da quimioterapia, eu fiquei com uma neuropatia, eu não conseguia mais operar e eu tive que parar a ginecologia. Aí nisso eu acabei fazendo muita acupuntura em mim e acabei mudando de área, fiz outra especialidade, agora eu estou atuando mais como acupunturista mesmo. Então... E a Juliana descobriu como? Eu descobri fazendo autoexame. Autoexame. Importante a que gente é muito dizer importante, isso, né? as 2 vezes, porque eu tive antes dela nascer. E depois, quando ela estava com quase 3 anos, eu tive na outra mama. Nossa. E também, as 2 vezes foi com autoexame. Aí você percebeu que tinha um nódulo? Eu senti, porque ele é um nódulo diferente, né? É durinho. Então, assim, é muito importante fazer o autoexame sempre, no banho, onde for, porque quanto antes você descobrir, são muito maiores as chances de cura. Né? Eu falei para o meu médico, até falei, doutor, eu quero ver meus netos nascerem. Ele falou, fica tranquila que você vai ver seus netos nascerem. E a Margarete teve mama também, câncer de mama. E você descobriu como, Margarete? Fazendo autoexame. Na verdade, eu caí. Eu tinha feito já mamografia, tinha feito uma série de exames, estava tudo normal, tá? Só que eu levei um tombo na minha sala e eu caí justamente com a mama no braço da cadeira, né? Aí passaram uma semana, eu liguei para minha médica e falei assim, olha, minha mama tá estranha. Porque eu passava a mão e eu sentia um nódulo. E foi de repente. Aí, na hora que foi feita a mamografia, antigamente, há 10 anos atrás, não era essa mamografia que a gente, né? Dava para ver direito. Quando ela pôs minha mama, eu falei, gente, isso é estranho. Daquele dia em diante, acabou o sossego. Eu tinha certeza que era um câncer de mama. E aí você fez cirurgia? Sim, eu fiz um quadrante de mama. O meu era no mamilo, tá? Então, o doutor Ademiro não teve como preservar, né? Aí foi feito um enxerto da mama dessa, enxertou para essa. Eu só fiz radioterapia, não fiz químio, tá? Ele era bem pequenininho, foi bem no comecinho, ele tinha 1 centímetro, não chegava a 1,5. Porque você tem 2 filhos, né? Na época eu só tinha o Caio, que hoje tem 13 anos, ele tinha 3 para 4 anos, tá? E como foi passar pelo tratamento, tendo ele tão Para mim, o dia que o doutor Ademir olhou e falou para mim, olha, eu perdi o chão, assim, sabe? Eu não pensava em ninguém. E a minha preocupação era meu filho. E aí, como é que veio a Camila, que está aqui? Então, a Camila foi uma surpresa para todo mundo, porque com o remédio que eu tomei 5 anos, eu sentia muitas náuseas. O pessoal do laboratório me conhecia, era só chegar lá, porque eu vivia fazendo teste de gravidez, porque eu passava muito mal com o comprimido. E muda um monte de coisa, tomando o remédio, você para de ter um ciclo menstrual, você já não tem mais constante. Para algumas mulheres interrompe. E assim como a Juliana, você engravidou naturalmente. Naturalmente. E a gravidez foi tranquila também? Ótima. Tirando os enjoos iniciais. Não, iniciais não, porque foi até a última hora. Mas isso pode acontecer também com qualquer mulher, né? Não, mas quanto a isso, nossa, a gravidez dela foi maravilhosa. Olha, e participa também do nosso papo o doutor Francisco Marziona, que é oncologista. Doutor, a gente falou aqui da importância do diagnóstico precoce, né? A Juliana descobriu no autoexame, a Lina na mamografia. Vamos alertar as mães quem deve fazer o autoexame e quem deve fazer a mamografia e de quanto em quanto tempo? O ideal é que todas as mulheres façam o autoexame, mas elas precisam se conscientizar da importância do exame, porque esse exame já foi até um pouco contestado
mas é porque as mulheres, quando vão fazer o exame, até com medo de descobrir alguma coisa, elas fazem muito rápido e, na verdade, elas não se palpam, não palpam as mamas como deveria ser, quer dizer, elas não fazem o exame como deve ser feito. A importância de ter descoberto é porque, com certeza, a Juliana fazia um exame adequadamente, no meio entre um ciclo menstrual e outro, fazia direitinho, se olhava frente ao espelho, se examinava direitinho. Com isso, a mulher vai adquirindo o conhecimento do seu próprio corpo e das suas mamas. E é lógico, com o passar do tempo, com a prática, ela consegue descobrir coisas pequenas. Daí a importância. E a mamografia, doutor? Muitos alguns aconselham 35 anos, fez uma mamografia, está normal, então a cada 2 anos. Porém, se ela fizer o autoexame correto, o ultrassom de mama, todo ano, tá? E a mamografia for normal, for bem vista, ela pode fazer a cada 2 anos. Mas conforme a idade vai avançando, faz-se cada vez mais necessário que ela faça mamografia anual. Quantos anos você tinha quando 37. você descobriu? 37. E tinha caso na sua família? Uma tia materna, mas assim, que teve pós-menopausa, já de mais idade, tudo, mas tinha uma tia materna. E a Margarete estava com quantos anos? 36. E não tinha caso na sua família? Nada. Eu já tinha uma preocupação com isso, porque a minha mãe teve, e a mãe da minha mãe, a minha avó. Olha, a gente vai ver agora um depoimento enviado pela carioca Ivna Maluli, que mora em Bruxelas. Ela teve câncer e é mãe do Elias, de 6 anos. Olá. Então, alguns dias depois de eu ter voltado para casa, logo depois da cirurgia da mastectomia, onde eu retirei o seio direito, eu estava tomando um banho e o meu filho Elias entrou de supetão no banheiro e descobriu uma coisa que o surpreendeu muito, que eu tinha um seio só. Nesse momento, para enfrentar toda essa situação difícil, totalmente nova para a família, para mim, para ele, que não era fácil, obviamente, a gente resolveu contar a verdade. Então, aí o que eu fiz? Logo depois eu lancei esse livro aqui, eu coloquei todas as dúvidas, as perguntas, na verdade é uma forma de diálogo e um exemplo de muita superação entre a criança e a mãe e o filho que enfrentam uma doença grave. Tá? Outra pergunta que eu ainda me lembro, muito interessante, que ele colocou nesse livrinho, quando ele me perguntou, mas mamãe, será que o seu peito vai voltar? Aí eu falei assim, antes de responder, ele mesmo respondeu. Ele falou assim, já sei como é que ele vai voltar, mamãe. Então o doutor vai assoprar na sua pele como se fosse uma boia de piscina, até encher como uma boia de piscina? Aí eu falei, sim, meu filho, pode ser isso. Então, essas e outras perguntas e duvidazinhas estão aqui nesse livro. Fica aqui a sugestão de leitura infantil. Um beijo. Tchau. Vocês conheciam esse livro? É um livro muito interessante. E eu queria saber como é que foi para vocês conversarem com os filhos. Em algum momento você teve essa conversa com a sua filha? Eu tive, assim, a primeira conversa que eu tive com ela foi quando eu fiz a quimioterapia, que foi o segundo câncer que eu tive, e ela estava com 2 anos e meio e começou a cair o cabelo. Falei, bom, preciso preparar ela, né, porque a mamãe vai ficar careca. E eu falei, filha, a mamãe tá fazendo um tratamento, tá tomando um remedinho e isso vai fazer o cabelo da mamãe cair, mas depois cresce, não se preocupa. E ela foi super forte, valente, a gente foi juntas ali, eu passei uma máquina no cabelo e ela, ai mamãe, põe lenço, fica linda e tudo mais. E ela falou, mamãe, não se preocupa, eu faço na minha massinha o cabelo da boneca crescer, então eu vou fazer um cabelo pra você. E Lina, como que foi conversar com as meninas? De início, logo que eu soube, eu não tive coragem logo de falar, né? Quando cheguei em casa, era difícil, né? Ela já era, assim, a Mi já era maiorzinha, já entendia alguma coisa. E talvez a gente, por ser médico, né, você começa a pensar só nas complicações. E eu, de cara, não tive estrutura. Agora, realmente, acho que o momento que elas mais sentiram foi quando começa a cair o cabelo mesmo, né? Mas aí teve um momento que você teve uma conversa com elas? Conversamos, né? Assim, acho que foi se aprofundando à medida que a gente, né, foi passando o tempo.
Talvez com a Gabi eu não conversei muito, ela era pequena. Agora com a mais velha eu conversava. Também não muito profundo, né? Mas assim, deu... Mas essa coisa de explicar que você estava tomando um remédio, por isso estava caindo o cabelo, assim, para desmistificar para a criança. Na verdade, eu até conversei assim, falei, olha, mamãe está fazendo um tratamento, mas está fazendo bem forte, fazendo tudo o que tem que fazer para ficar boa. E a Margarete conta pra gente como é que foi a relação com o seu filho quando você começou a fazer. Eu só falei para ele, nossa, eu vim falar com ele, acho que ele tinha 7 anos. Porque então, enquanto ele você fez o tratamento... Não, porque eu fiz só a rádio. Então, quando ele via eu pintada, né? Ele falava assim, mãe, você pintou o dodói? Porque para ele foi um dodói que eu fiz na cadeira, até então, né? Eu vim falar com ele, ele já tinha 7 para 8 anos, porque ele escutou um assunto. Aí ele virou, me chamou no canto, todo preocupado, falou assim, mãe, você teve câncer, mas você não vai morrer, né? Falei, não, mamãe não vai morrer, já passou, isso não é assim. Aí eu expliquei pra ele como é que, né, que não é assim, que o meu era pequenininho, operou, que hoje tem cura. Então é uma coisa que eu acho que choca muito as crianças, né? Quer dizer, você não precisou fazer esse tratamento mais forte que ela senhora, eu não de cair o cabelo? Não, eu tirei 18 gânglios, nenhum comprometido. Então eu só fiz rádio e o tamoxifeno. Bom, então a gente vai continuar com a conversa daqui a pouco. Eu vejo que tem muita história para vocês contarem, né? E no próximo bloco, uma reportagem sobre mulheres que engravidaram do primeiro filho após passar por quimioterapia. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. Você conhece alguma mãe, alguém que já teve câncer? Não. Não. Você acha que, assim, no caso, quando uma mulher tem câncer, ela pode ter filho normalmente? Você acha... Acredito que sim. Após o tratamento, acredito que sim. Eu queria saber se você conhece alguma mãe que já teve câncer. Conheço uma amiga nossa do serviço de aproximadamente 33 anos. Há uma luz no fim do túnel, né? Sim. Nós vimos um caso de perto, isso já tem mais de 5 anos, ela faz acompanhamento uma vez por ano, mas está excelente, ninguém fala que ela passou por isso. E agora aqui com a gente está também a Vera Bifunco, que é psico-oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia. Obrigada pela participação, Vera. Eu que agradeço. A gente falou no bloco anterior das mães, como elas contaram para os filhos sobre a doença. Você tem alguma orientação, assim? Porque as crianças percebem que a mãe não está bem. A orientação é sempre falar a verdade? Isso varia de acordo com a idade de cada criança? Bom, em primeiro lugar, que o câncer eu acho que é uma das únicas doenças que não é sentida só pelo paciente, né? Paciente e família representam uma única unidade de atendimento. Então, a família recebe o diagnóstico junto com o paciente, sofre, vibra a cada vitória, enfim, é sentida por todo mundo. O que eu acho é assim, a verdade sempre seria o melhor caminho, mesmo porque ela é única, né? A verdade é uma só. Agora, eu sou partidária que a verdade ela deve ser gradual, né, e suportável. E não existe uma receita única. Logicamente, a idade da criança, o contexto familiar, a relação de veracidade, né, dos pais dessa família contam muito. E eu acho que deveria ter uma linguagem única de todos os envolvidos nessa comunicação. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você falou sobre a importância aí do apoio familiar, né? Quando a mulher com câncer, que enfrenta a doença, que não é fácil, precisa também de um acompanhamento profissional? Ou ela sempre precisa? Porque não é fácil, né? Eu acho que cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar do físico, principalmente frente a um diagnóstico de câncer. É interessante, eu estava vendo aqui, ouvindo, né, as histórias todas. Em primeiro lugar, eu vou falar da nossa experiência lá no Instituto Paulista de Cancerologia, né? Para nós, câncer é só o nome de uma doença.
Então eu gostaria de deixar uma mensagem de desmistificar um pouco esse caráter pesado dado ao câncer. Não, tem gente que tem até medo de falar a palavra câncer. Isso antigamente, aquilo, hoje mudou muito também. Mudou muito, mas isso ainda persiste. né, doutora, que fala. Eu acho que assim, o câncer deve ser encarado como uma doença passível de tratamento, na grande maioria consegue-se uma cura e pode ser considerado hoje em dia, acho que o doutor Margiona pode falar, uma doença crônica, né? Então, nós estamos vivendo mais com câncer, com qualidade de vida. Que o câncer de mama também ele tem essa questão a mais que ele mexe com a vaidade feminina, né? Isso a mulher também tem que enfrentar, né? Não sei, vocês podem falar melhor. Bastante. Começa pela cirurgia, que é uma mutilação, né, entre aspas, assim, eu passei por uma retirada de uma parte da mama e foi um processo, assim, difícil. Depois quando você faz uma mastectomia total, bilateral, enfim, a gente quer viver, né, assim, tem que passar por isso, a gente passa, mas mexe muito com a vaidade, aí a gente fica careca e perde o cabelo e se a gente não tem esse apoio, né, dos familiares e tudo, que é muito importante, né. Doutor, e descobrindo precocemente hoje o câncer de mama, o prognóstico é muito bom, né? Excelente o prognóstico. E tudo depende de você fazer o diagnóstico precoce. Infelizmente, aproximadamente 75% desses 49 mil, quase 50 mil cânceres de mama no Brasil, aproximadamente 75% são feitos em casos avançados. E por quê, doutor? É difícil saber, eu acho que isso é mais cultural. Em alguns lugares existem realmente programas de prevenção e detecção precoce. Não acredito que isso seja feito a nível nacional com uma certa intensidade. Quer dizer que as mulheres que estão afastadas aí dos grandes centros, das capitais, acabam mesmo assim, correndo mais risco. Mesmo assim, mesmo no consultório, e se você observar o SUS, então, é absurdo, né? Você vai ver que 75% das mulheres são avançadas. Então, nesse momento, qual é o prognóstico dessas pacientes, né? O prognóstico, infelizmente, não é satisfatório, é um prognóstico ruim. Então aí é falta de informação, então? É falta de informação, é falta de posto de saúde. O que é? Na verdade, eu acho que a educação sobre câncer em geral deveria começar na escola. E não é só o câncer de mama, né? Outros cânceres atingem. Em geral, eu já estou falando até no geral. Doutor, o senhor trabalha no Hospital Pérola Barton, que é um hospital de referência, né? Para as mulheres, recebe acho que mulheres do país todo, é isso? Recebe mulheres do país todo e às vezes até de outros países da América do Sul. O que a gente não consegue entender é que como é que uma mulher deixa um tumor ficar ao redor de 11 a 15 centímetros, formar uma úlcera. Agora, gostaria de deixar um lembrete, é que existe, está havendo um aumento da incidência, ainda não é muito grande, é uma incidência relativamente pequena, mas muito importante, de mulheres entre 20 a 30 anos de idade que têm câncer de mama. Primeiro, sabe por quê? Não se tem ainda ideia do porquê disto, porém são tumores muito agressivos, que crescem muito em um mês. Então, uma vez detectado alguma coisa diferente dessas mulheres, e principalmente se as mulheres notarem um nódulozinho pequenininho, tem que correr atrás, rápido. Tenho até um dado aqui, ó, o câncer de mama atinge 2% das mulheres antes da menopausa. A doença é mais rara em jovens, mas impõe decisões como remover as mamas e congelar óvulos, né? Exatamente. E 2% é um número considerado alto, é isso? Eu considero alto. Se você for ver que a incidência de câncer de mama está ao redor de 50 mil mulheres ano, se você colocar 2%, são 1.000 mulheres que, se não fizeram o diagnóstico precoce, têm o seu prognóstico selado. Ó, antes de você falar o que você vai falar, Rô, deixa eu mostrar aqui, porque a Camila se serviu de um biscoito tão bonitinho. Vou mostrar aqui, ó, Reginaldo.
É a Juliana que faz. Conta um pouco pra gente, graça, porque você é Juliana. doceira. E você já era Não. antes? Ou você uniu uma realidade, uma Exatamente, Depois que a Maria Vitória nasceu, eu resolvi mudar de ramo. E aí eu comecei a fazer umas bolachinhas, presentear os amigos, e quando eu vi eu estava já fazendo festas, eventos. E essas bolachinhas aqui são especiais. Especiais, Conta pra gente por quê. Então, essa é uma ideia que eu tive de fazer, e eu queria ajudar de alguma maneira com o meu trabalho as pessoas que têm, né, que tiveram câncer de mama. Então eu criei essas bolachinhas com o símbolo, né, do câncer de mama, e a quantidade que vende, a gente doa, uma parte é destinada a instituições para ajudar as pessoas que têm câncer de mama. Obrigada aqui pelos presentes, depois a gente vai distribuir. Você fez uma decoração bonita e a Camila já tá gostoso? É bom? É gostoso, Mi? É bom? Tá? Ó, a criança não... A criança fala a verdade, né? Ela gostou, porque ela tá com a boca cheia. Doutor, e o câncer do colo do útero, né? É o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e são cerca de 500 mil novos casos por ano no mundo. No Brasil, em 2010, foram mais de 18 mil casos da doença. Pois é, o câncer do colo do útero, ele está basicamente relacionado ao vírus HPV. Hoje, existe a vacina que era dada só para mulheres e eu li recentemente que já está sendo liberado para o homem também. Até porque o homem é o vetor, né? É ele que vai acabar disseminando a doença entre as mulheres. E então eu acho que tem que tratar realmente os dois. E infelizmente também é outro tipo de câncer, que se a mulher fizesse um Papa Nicolau anual, dificilmente ela teria um câncer do colo de útero. Então, olha, aproveitando que a gente está falando de mulheres jovens, a gente vai ver uma reportagem agora, porque mulheres que têm câncer antes de ter filhos, elas até podem congelar os ovos para engravidar depois do tratamento, né? A gente vai ver agora na reportagem da Rosângela Santos. Amanda é jovem, tem apenas 22 anos e muita coragem e determinação. Em abril do ano passado, ela descobriu que estava com uma mielodisplasia, uma doença da medula óssea que pode evoluir para uma leucemia. Quando a Amanda descobriu a mielodisplasia, ela já estava noiva, ela namora há 8 anos e tinha planos, claro, de casar nos próximos anos. Mas o que mais abateu a Amanda não foi ter que adiar o casamento. Foi quando ela descobriu que com o transplante de medula, ela poderia ficar infértil. Foi isso, Amanda? Certo, foi isso mesmo. Depois que eu recebi a notícia do tratamento, que tinha que fazer o transplante de medula, acho que o baque maior foi na infertilidade. Foi mais do que a notícia da doença, porque acho que é um sonho de qualquer mulher, né? Ser mãe, acho que afeta mais do que a doença. Amanda não perdeu tempo. Assim que foi informada de que depois do transplante ela poderia ficar estéril, tomou outra atitude. Eu fui em algumas clínicas, né? Pesquisei bastante. Você conseguiu congelar os óvulos? Sim, congelei. A gente conseguiu coletar 15 óvulos, estão congelados. Acho que foi o tratamento em si a melhor coisa. Né? Para fazer o congelamento, ela usou o dinheiro que estava guardando para casar. Hoje, afastada do trabalho por causa do tratamento e aguardando para fazer um transplante de medula, ela está tranquila com a chance de realizar o sonho de ser mãe. As técnicas de preservação de fertilidade, elas visam basicamente tentar dar uma segurança para essa pessoa que já sabidamente poderá engravidar depois, porque tem um tumor de um prognóstico bom, para garantir que ela não tenha nenhuma surpresa de eventualmente ser uma das pacientes que perdem a fertilidade com o tratamento. Doutora Solange é oncologista do Hospital AC Camargo, em São Paulo. Ela explica que no caso do câncer não dá para fazer um diagnóstico geral. Um paciente é diferente do outro, um câncer é diferente do outro e por isso cada um tem que ser tratado de maneira particular.
Mas, para todos os casos, a gravidez só é liberada depois do tratamento. Porque durante o período da quimioterapia, isso realmente pode causar grandes problemas para o feto, inviabilizar a gravidez ou mesmo trazer alterações graves para o desenvolvimento do feto. Então, durante o tratamento, o que nós fazemos é uma orientação de anticoncepção de acordo com o tipo bastante restrita e bastante rigorosa, e lembramos isso às pacientes, que é muito importante que elas se lembrem disso. Uma coisa que é interessante é que o tratamento com quimioterapia pode fazer com que a paciente pare de menstruar, mas não necessariamente ela para de ovular. Então, mesmo uma paciente que não esteja menstruando deve usar métodos contraceptivos que sejam indicados para o caso dela, porque pode não menstruar e pode engravidar. Muitas vezes o risco de não poder ter mais filhos é grande. Nessa hora, a doutora Solange recomenda o congelamento de óvulos às pacientes. Foi essa a orientação que ela deu com muita segurança à Adriana, quando ela teve que contar que o tratamento poderia impedir que ela se tornasse mãe. Essa incerteza de uma possível menopausa, de não poder ter filho e que não dependia muito de mim, ia ser uma coisa mais da obra divina, estava meio fora da minha mão, me deixou muito abalada. Foi bem difícil essa notícia. E aí eu busquei, ela até me sugeriu como uma alternativa o congelamento de óvulos, né? E foi o que a Adriana fez. Todas as decisões foram tomadas em conjunto com o marido Flávio. Eles estão casados só há 2 anos. E não foram 2 anos nada fáceis. Eles se casaram em março. Em maio, ela perdeu um bebê. E logo depois, descobriu que estava com câncer de mama. Em junho de 2009, Adriana fez a cirurgia para a retirada do tumor. E em seguida, enfrentou 8 sessões de quimioterapia e 30 de radioterapia. Perdeu o cabelo, ficou fraca, mas junto com o marido, nunca perdeu a esperança. Eu fiquei confiante. Sempre assim, eu falei, não, isso aí não vai acontecer. Né? A gente vai trabalhar agora o processo da doença, mas estou tranquilo. Vamos fazer por questão de garantia, mas não que a gente precise usar. E aí, depois que passa o primeiro impacto da notícia, você se apega de novo na sua fé, naquilo que você acredita, naquilo que você acha que pode vir de bom e volta a acreditar que não vai ser o seu caso, né? Em dezembro do ano passado, a surpresa. Durante uma consulta de rotina, a médica liberou Adriana para tentar a gravidez. Felizes, os dois esperam o primeiro filho para o fim de outubro. Agora é curtir o que tem de bom, aproveitar todos os dias. Agora é só planejar o futuro do bebê. Só ver ele crescer agora, ver ele ficar grandão aqui dentro e esperar e deixar as coisas organizadas. As próximas vezes que você for ao hospital vai ser por alegria, né? Com certeza. Boa sorte para vocês, que o bebê venha com bastante saúde, que só traga alegrias. Amém. Obrigada. E é interessante porque as pessoas, elas não têm tanta preocupação com a doença, mas com as limitações que a doença impõe. É que nem o idoso, né? O idoso não tem medo de morrer, o idoso tem medo de ficar dependente, de ser um trabalho para a família. Não, e tudo. que para a mulher também a questão da maternidade é muito importante. Mas o interessante é que na fala da moça, ela diz assim, fugiu do meu controle, né? Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a impressão que dá é, bom, agora fugiu do meu controle, ou fazer ou fazer. E nessa hora, quando você possibilita o congelamento de óvulos, você dá o controle novamente para a pessoa. Bom, eu vou ter que chamar o próximo bloco e daí a gente vai falar sobre os direitos da pessoa que teve. Vocês sabem de todos os direitos de quem já passou por tratamento de câncer? Pouquinho. Então tá bom. O Papo de Mãe volta logo. Gostaria de saber se você conhece alguma mãe, alguma mulher que tem ou teve câncer. Eu conheço algumas, tem uma que há uns 3, 4 meses descobriu que está com câncer no útero e ela tem 2 filhos, né? Tem 2 crianças, um de 7 e um acho que de 3, 4 anos. Então é um momento muito difícil, né? Para qualquer ser humano, ainda mais para uma mãe com 2 crianças para cuidar, para criar, né? E como é que está sendo? Os filhos sabem dizer se os filhos sabem que ela está com câncer, sabem que ela está doente? Como é que tá? São pequenas, mas as crianças acabam percebendo isso, né? Porque vê a mudança no comportamento, né? Dos pais, da própria doente, né? Então acaba percebendo isso e é muito duro, né? Para um filho, muito duro mesmo, acredito.
Eu acho o seguinte, que a prevenção é o melhor caminho, né? Principalmente quando há um histórico de câncer na família, né? Quanto antes, melhor. Não só para a mulher, como também para o homem, né? É verdade, para todo mundo é melhor, né? Todo mundo, né? Então, ó, fica a dica aí do Hélio, todo mundo, melhor se prevenir do que remediar. Então vamos fazer o exame, ir sempre ao hospital, ao médico, conversar com o médico, é a melhor coisa para fazer. Não esperar os sinais, né? Quando os sinais aparecem é porque o negócio já está adiantado. O Papo de Mãe está de volta. E vocês sabem quais são todos os direitos garantidos por lei aos pacientes com câncer? Eu tenho aqui uma lista enorme, viu? E a gente conta com a participação agora da Renata Vilhena, que é advogada especializada em direito à saúde. O paciente com câncer, ele vai conseguir isso no SUS? Ele tem direito de uma equipe, de um oncologista, de uma psicóloga, de um fonoaudiólogo? Ele vai encontrar tudo isso? Ele tem esse direito? Então, o direito à saúde, ele é universal, né? Então, a Constituição prevê que o paciente tem um direito universal à saúde. O problema é que a gente sabe que a realidade é outra, porque faltam vagas, então faltam profissionais. Se é um paciente que está se tratando num hospital escola, num hospital de referência em São Paulo, provavelmente ele vai ter, sim, toda essa equipe multidisciplinar à disposição. Lógico que diferente do que no hospital particular, que vai demorar mais para passar pela psicóloga, mas geralmente esses hospitais têm. Agora, né, em centros menores, a realidade é outra. O Papo de Mãe, ele vai para todo o Brasil, né? Quer dizer, a gente falando de outros estados. A Juliana estava falando que fez, né, um tratamento assim, que isso foi importante para a sua recuperação. Foi muito importante. Eu tive um acompanhamento de uma terapeuta que me ajudou muito. Eu também tinha perdido minha mãe, minha avó, minha tia, por parte de pai. E eu acho que sem terapeuta, assim, para eu poder... Eu queria saber até das mães, se vocês tiveram algum problema com o plano de saúde, porque as pessoas costumam dizer que quando você precisa do plano, o plano não funciona, não sei. Vocês tiveram que entrar na justiça ou vocês não tiveram? Eu estava com um plano bom, né, assim, mas mesmo assim não cobriu, assim, por exemplo, o granuloquine, o Eprex, né, medicamentos de suporte à quimioterapia. Depois, assim, a gente pedia, não reembolsavam, né, porque essa parte eu fiz por reembolso, porque era em clínica que não era credenciada diretamente, fazia por reembolso. E esses medicamentos de suporte, alguns, o Emend que eu tomei, que são, assim, mas não o quimioterápico em si, né, os de suporte, na época, eles não cobriram, e aí... Quer dizer, mas nessa confusão toda, a gente nem pensa em ficar entrando na justiça, né? No fim acaba deixando aí e não fui atrás. Eu também, no teu caso meu também, eu tive que tomar Emend, granuloquine, isso eles não cobriram. Mas deveria cobrir? O plano de saúde deveria cobrir? Sim, o granuloquine é um medicamento para aumentar a imunidade. O Emend para não dar enjoo, né? Como fazem parte do tratamento oncológico, sim, a obrigação do convênio. O Emend custa R$500 um comprimido, não é isso, doutor? Não, acho que é R$600, 3 comprimidos. R$600, 3, então é muito caro. E isso acontece muito, doutora Renata, quer dizer, remédios que fazem parte do tratamento, que são importantes para o bem-estar das pacientes, são aí negados pelos planos de saúde? Então, acontece muito. Porque são remédios caros? O granuloquine, por exemplo, que é um remédio para aumentar a imunidade. Muitas vezes, né, doutor, o médico receita o granuloquine para evitar que caia a imunidade. E o convênio só autoriza se prova com o exame de sangue que a imunidade caiu. Mas é para prevenir, para o paciente não precisar ser internado, quer dizer, para evitar mais custos. E mesmo assim, eles acabam negando. Até tinha a contagem baixa, né? Porque assim, você nem pode fazer a próxima sessão de químio, está muito baixo. Então eu tinha exames baixos, mas assim, depois não reembolsaram nada. Eu tô na justiça, assim, não só por causa do remédio é um problema. O outro que eu tô na justiça até hoje, contra o plano de saúde,
foi porque na época da cirurgia da mastectomia, né, total bilateral, eles alegaram que uma das mamas não havia necessidade de colocar uma prótese, né, um expansor na época. Então, claro, o meu médico fez a cirurgia, o plástico colocou o expansor, mas o plano de saúde, eles exatamente, eles não alegaram que não, que era só uma das mamas, que era estético, e não era. E quanto aos outros direitos, você estava comentando aí em relação, na época ao CPMF? Na época existia CPMF, eu li um livro, que não é da doutora, mas é de uma colega dela, que dizia que não precisava pagar CPMF. Eu fui a banco, tentei, falei com o gerente, com o outro, eles vão empurrando você, né? Você fica meses e meses e é um dinheiro que, se você for calcular CPMF na época, mas eu não consegui. Eu tinha o direito de não pagar a CPMF, né? Que eu em relação a outros tributos, como é que é, doutora? Então, assim, não existe uma lei específica que beneficie o paciente com câncer. Então, existem várias disposições legais que acabam sendo usadas, beneficiadas pelo paciente oncológico. Então, por exemplo, a compra do carro com desconto. Então, a mulher que teve câncer de mama e tem o esvaziamento dos gânglios na axila, ela fica com o movimento dos braços comprometidos. Então, essa mulher ela é equiparada a um deficiente físico, que tem um comprometimento dos movimentos do braço. Então, ela consegue comprar o carro com isenção de impostos. Que mais? O imposto de renda, você tem direito à isenção, mas só sobre a aposentadoria. Não basta também ter o câncer para ter direito à isenção do imposto de renda. Se já é uma mulher ou qualquer paciente aposentado e recebe o diagnóstico depois, tem direito sim, não precisa ser aposentado por invalidez. Em São Paulo, se está durante o tratamento oncológico, tem direito à isenção do rodízio também. Agora, uma questão importante, né, que é o tratamento fora de domicílio pelo SUS, né? Que a gente vê aí várias pessoas de diferentes partes do Brasil que querem fazer o tratamento aqui em hospitais de referência. Elas têm esse benefício? Tem, e acontece muito de crianças que vêm se tratar aqui em São Paulo. Então, tem várias casas de apoio, GRAAC, né, Casa Hope. Então, as crianças vêm para essas casas de apoio para se tratar no Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo. Então, e vêm com esse benefício do tratamento fora do domicílio. Eu ouvi falar, mas aí eu não consegui, de desconto em escolas, bolsa para escola. Quando, acho que foi em algum desses livrinhos, que a gente ganha um monte de livrinhos, né? Chove livrinhos na nossa mão, que falava que dava um desconto em escolas filantrópicas, se você teve um câncer de mama e você tem um câncer qualquer, e você tem um filho ali, você consegue um desconto. Não existe uma lei, mas a paciente pode procurar o serviço social da escola. Outras coisas que eu pesquisei aqui, saque do FGTS, saque do PIS/PASEP, quitação do financiamento da casa própria, isenções do IPI. Isso. Então, o saque do fundo de garantia, do PIS, basta ter o diagnóstico, quem trabalha, né, com carteira registrada, com vínculo empregatício, tem direito. A quitação do financiamento, só se o paciente for aposentado por invalidez, que tem um seguro lá do financiamento imobiliário, que se ele ficar inválido, aí esse seguro quita o imóvel. Então, basta acionar o seguro para quitar, mas só nas hipóteses de aposentadoria por invalidez. Então, em relação à escola, vai depender de boa vontade da escola? Isso, de cada instituição. Não existe uma lei obrigando a escola a dar o desconto. E agora a gente falou tanto aqui da importância do Papa Nicolau e da mamografia. O Papa Nicolau é de graça, é oferecido pelo SUS de graça. E a mamografia a partir dos 40 anos, é isso? Também de graça? Isso, Então, quem tiver dúvidas ainda, outras informações sobre os direitos dos pacientes com câncer estão no site do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O endereço é o www.inca.gov.br. Eu queria apresentar Câncer é uma Visão Multiprofissional, que é um documento do IPC que mostra como nós trabalhamos, né? Então, nesse livro, além da parte das neoplasias do homem, da mulher, do idoso, também vai
ter a parte da psico-oncologia, a parte dos direitos do paciente oncológico, a parte da espiritualidade e a parte do próprio paciente que relata o que foi para ele ser cuidado por uma equipe multiprofissional. Eu queria presentear o Papo de Mãe com o livro. E as pessoas encontram nas livrarias esse livro? Nas livrarias, no país todo? Todas as livrarias, ou através do site da editora Manoli, ou no próprio IPC, nós vendemos no próprio IPC também. Agora eu queria chamar as meninas. Vem cá, Michele. Michele, conta o que você achou de ficar aqui no Papo de Mãe. Põe o microfone assim. O que vocês ficaram fazendo lá atrás? A gente montou um quebra-cabeça, a gente fez origami e a gente desenhou. Acho que só. E a Camila tá pisando no pé da sua irmã. Ai. Tudo bem, Gabriele? E a Gabriele, o que você achou de vir aqui no Papo de Mãe? Como é que é? Se quiser, pode segurar. A mesma coisa que a Michele. Você gostou? Põe o microfone perto da A mesma coisa que a Michele. O que vocês estão fazendo lá atrás? A mesma coisa. O que vocês fizeram de origami? Eu quero saber. Uma estrela e um coração. Cadê? Depois tem que mostrar. Tá no varal. Traz o varal, vai lá pegar, Marcelo, Varal. O nosso varal de atividades. A Camila quer falar. E a Camila, o que você fez, Camila? Quer cantar uma música? Qual música você quer cantar? Vai me dizer que ela canta Baby, Baby, porque outro dia eu vi uma menina canta a cara da mãe. Você canta o Justin? Como que é a música do Justin? E como é que é? Baby, baby. Eu adivinhei que você sabia essa, né? Você canta daqui a pouco, então? A música do Baby? Como que o padre faz, Mimi? Ai, coisa fofa. Mimi, como que é? Do pai. Do pai. Amém. Bonitinha. Então eu vou pedir uma coisa pra você. Por que você não pega um biscoitinho que essa tia Juliana fez e dá um pra cada pessoa aqui? Que tal? Você me ajuda? Você distribui os biscoitinhos? Obrigada, viu? Gente, olha, obrigada por terem vindo. Terminou o programa, infelizmente acabou o tempo. Queria passar uma última rodada com vocês, então, se quiserem deixar um recado. Eu queria deixar um recado para as mulheres fazerem, né, os exames sempre, né, o autoexame, a mamografia e tudo. E quem gostar de doces, Fala o site, fala o é site. o petfur.com.br. Ah, Tá super aprovado, todo mundo adorou aqui, Juliana. Participar, obrigada. E você, Elina? Bom, eu acho que como ainda mais sendo Papo de Mãe, né? Eu acho que assim, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, especialmente quando eu tive, assim, eu quero viver para poder cuidar das meninas, né? E na verdade elas que cuidaram de mim e agora eu estou vivendo por causa delas. Vocês cuidam da mamãe? Cuidam. Bonitinhas. Obrigada. No meu pé. Ela tá pisando muito no seu pé. É pra dar sorte. Ela é levinha. E a Margarete? Eu queria falar para que todas as mulheres que passarem por esse momento tão difícil, não desanimar, né? E saber que tem uma luz no fim do túnel. Né? Nunca desistir, porque a vitória vem, com certeza. E ainda tem esses presentes. Com certeza, aqui está a minha vitória. Legal, obrigada. E a Vera, tem um site que você queira divulgar? Bom, o site do IPC, né? www.ipc-cancerologia.com.br. Mas eu queria falar para todos que acho que a prevenção é a maior garantia de cura que a gente tem. Então, prestar um pouquinho mais atenção nas nossas escolhas, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que eu acho que isso é muito importante também. Tá legal, obrigada. E a doutora Renata tem um site para divulgar? Tenho. É vilhenasilva.com.br. E vou dar meu e-mail, é renata@vilhenasilva.com.br. E a doutora Renata lançou um livro recentemente, né, doutora Renata? Fala um pouquinho do livro. Isso é uma coletânea de jurisprudências
são julgados de direito à saúde do Tribunal de Justiça, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. Então tem diversos casos, indenização por dano moral, garantia ao tratamento e mais a distribuição é gratuita do livro. Só entrar em contato com o escritório, né, no site vilhenasilva.com.br que a gente encaminha um volume do livro. Tem tudo lá sobre esse direito à saúde. Isso, Legal, tá bom. E o doutor tem algum site que eu vou reforçar as palavras da doutora Vera, que a prevenção realmente, e em mama é a detecção precoce, é o que realmente vai salvar a mulher. Tá bom, muito obrigada a todos pela participação. Quem puder participar do nosso chat, que começa logo depois que o programa vai ao ar na TV Brasil, e os telespectadores do país todo entram, conversam com a gente, tiram as dúvidas também, então eu faço um convite a vocês. Um beijo para minha filha. Claro. Um beiio, filha. Fala o nome dela. Maria Vitória. Um beijo, Maria Vitória. Uma rodada que todo mundo vai mandar beijos. Então, para vovó e vovô, né, que ajudaram quando elas estavam aqui. Legal. Como chama a vovó e o vovô? É Namico e Hiroy. Tá bom. E a Margarete? Então, queria mandar um beijo pro meu filho. Como que ele chama? Eu que não vejo. Só para não bater a cabeça. Queria mandar um beijo forte para ele, que eu amo muito ele. E meu marido, minha mãe. Pronto, estão todos beijados. Agora a doutora Renata. Eu queria mandar para os meus dois também, o Felipe e o Gabriel. Beijão, filhões. E agora o doutor diz que tem em casa. Beijão pra minha netinha Manuela. Mora com ele. E a Vera, pode? Eu quero mandar das minhas 3 filhas, para Paula, para Maria Luísa e para Simone, um beijo da mamãe. Gente, obrigada por terem vindo. Ricardinho, você vai tocar uma música? Toca uma música assim de encerramento pra gente. Enquanto o Ricardinho prepara a música, a Marcela mostra pra gente o que as meninas fizeram pra presentear as mães, então. Cadê? Estudou um pouco das árvores, né? Temos um pinheiro e um coqueiro, tá? Não parece muito, mas tá. Tem um Pato Donald aqui meio robotizado, do Ricardinho. Esse aí quem fez? Foi o Ricardinho em conjunto com a Camila. Exatamente. E esse outro aqui quem fez? Esse fui eu. Mas a Camila, ela resolveu que ela ia participar atrás. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. E, bom, como eu falei, a nossa conversa sobre câncer continua agora no chat do Papo de Mãe, em www.papodemãe.com.br. E no próximo programa vamos falar sobre adultização. Você acha que a infância está mais curta e que as crianças passaram a ter mais compromissos e cobranças que antecipam a vida adulta? Este é o tema do Papo de Mãe da semana que vem. Até lá! Até! Agora. Ricardinho. Pode dançar, Camila. Você dançar, Camila. Baby, don't you wanna go? Come on. Tá pensando. Baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago.